Todos nós que estamos aqui, e vamos permanecer ainda por mais alguns minutos, vamos considerar ainda, dar continuação à exposição da carta de Paulo aos Gálatas. Antes de eu ler o texto, deixa eu fazer aqui um parêntese rápido. Você já sabe por que eu me ausentei nessa parte inicial do culto. E eu queria apenas pedir, amado, que você lembre de orar pela Vanusa e pela irmã Alcione. Eu tive que ir lá visitá-la de maneira muito emergencial. Pastor Manuel esteve lá hoje à tarde, mas a irmã Alcione piorou muito e o estado dela está mais delicado ainda do que já estava. E de fato a Vanusa está muito abalada, e eu queria que você acompanhasse ela em oração, que a gente de fato levasse para casa esse pedido, e se você puder também, enfim, dentro da sua disponibilidade, tentar também acompanhar e orar por ela, pela irmã Alcione, para a gente ter aí uma resposta do Senhor e Deus possa estar consolando de fato a nossa irmã Vanusa e a irmã Alcione nessa hora. A situação realmente está muito delicada e a gente sabe que a menos que Deus intervenha de maneira muito milagrosa, o desfecho vai ser aquele que nós já imaginamos, e eu queria que você orasse por isso também, em especial pela vida da nossa irmã Vanusa, ok? Amado, vamos então continuar a exposição de Gálatas, e hoje eu quero ler ainda o capítulo 2, do verso 11 até o verso 21, mas eu vou pregar apenas em 2 versos que estão aí nesse intervalo. Depois eu vou explicar por que a gente está lendo o texto inteiro. Uma parte da passagem a gente já considerou na semana passada, mas eu quero ler de novo o texto inteiro, até para a gente fazer o link entre o que nós vamos tratar agora com o que a gente já viu na semana passada. Então abra aí em Gálatas 2, de 15 a 21, e vamos olhar com atenção a leitura da passagem, depois então a exposição e a aplicação do texto para a nossa vida essa noite. É dito assim: quando porém Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, e a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não aluno a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amados, até aqui a leitura do texto, e como já disse, eu não tenho a pretensão de fazer a exposição de toda essa passagem hoje. Eu me conheço, vocês também já me conhecem,
E sabem que se eu fizesse isso, eu não teria condições de fazer no tempo que a gente tem para pregação aqui no culto público. Então eu vou dividir a passagem e a gente vai considerar uma parte dela hoje e uma parte dela numa outra ocasião. Mas antes da gente olhar a passagem mais de perto, de novo, essa noite, eu quero começar fazendo um breve retrospecto do que a gente já considerou sobre a carta de Gálatas. Quanto mais eu estudo Gálatas, mais eu fico apaixonado por essa carta. E isso não tem nenhuma comparação com a minha paixão pela minha esposa, tá bom? Ela não vai roubar isso não tem esse problema aqui não. É uma paixão teológica. É um termo que eu criei agora. Paixão teológica. Essa é uma carta, amados, apaixonante, né? Se você ainda não sentiu isso, eu espero que você sinta até o final da exposição. É uma carta que eu chamaria de, como Lutero falava, a minha amante teológica. E eu não estou pecando não, tá bom, irmão? É uma carta que de fato fala dessa liberdade que o Evangelho nos dá, irmãos. E eu temo que muita gente hoje não compreenda essa liberdade como deveria-se. Eu temo que muita gente na igreja ainda está escravizado com uma visão de religião que não é aquela que o Evangelho nos oferece. Eu temo que muita gente ainda entende a fé cristã em termos muito mais judaicos, em termos muito mais escravizadores do que nos termos libertadores que o Evangelho nos assegura. Eu temo que muita gente perdeu a paixão pelo Evangelho porque começou a construir uma religião que é uma perversão do próprio Evangelho. Temo que muita gente perdeu o frescor do amor por Deus e pela sua graça, porque perdeu de vista o que o Evangelho nos oferece. Essa carta está tratando disso. Tratando, irmãos, da questão mais fundamental da nossa fé. A gente já viu que aqui Paulo está defendendo a justificação pela fé somente. O que ele está dizendo com essa expressão é que o pecador, independente da etnia, do local geográfico, da história de vida, do pecado cometido, independente da performance religiosa, independente das obras que ele possa oferecer a Deus, independente da obediência, da religiosidade dele, não é salvo por nenhuma dessas coisas. Ele é salvo única e exclusivamente por aquilo que Cristo fez no Calvário em prol do pecador. E a maneira dele se apropriar disso é oferecer as mãos vazias dele e se agarrar a essa mensagem, se agarrar a esse sacrifício, se agarrar a esse Cristo pela fé. De maneira que Cristo, Deus faz em Cristo tudo o que é necessário para a nossa salvação. Deus não deixou nenhum pedacinho da obra para a gente fazer. Não há uma colaboração do homem para que ele seja aceito por Deus. Ao contrário disso, a fé repousa suficientemente, completamente sobre o Senhor Jesus. E entende que fora dele não há a menor chance da gente ser salvo. Entende que a salvação é por essa graça que é oferecida de maneira plena, absoluta, completa ao pecador em Cristo. E ele se apropria disso, tão somente pela fé. Eu estava assistindo esses dias de Olimpíada agora, né? Que está todo mundo aí envolvido com a Olimpíada, e o Brasil parece que já conseguiu algumas boas medalhas, não foi? Já tem uma medalha de ouro, uma de prata e uma de bronze, até onde eu sei. Alguém tem alguma novidade aí para contar? Não, tem não, né? Então é isso aí que eu estou sabendo. E eu não sei se você pode acrescentar alguma coisa, mas eu vi a luta da primeira mulher judoca a ganhar uma medalha de ouro. Você sabe que pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos, o Brasil ganhou uma medalha de ouro de uma mulher na luta lá no judô. É maravilhoso porque é uma mulher de 1,55 m,
chamada Sara Menezes, de 22 anos de idade, aqui do Piauí. E depois ela ter ganho a medalha, ela foi dar uma entrevista, né? Toda feliz, toda em êxtase pela conquista. E entre as coisas que ela disse assim, olha, você acha que eu ganhei essa medalha agora? Não, não. Eu venho trabalhando desde 9 anos de idade para chegar aqui e ganhar essa medalha no tatame. Essa conquista aqui é um trabalho enorme, renúncia. É um trabalho que eu venho construindo há muito tempo. Tive que me afastar da minha família, abrir mão de ir para o shopping, namorar, planejar minha vida em outra direção. Me dediquei integralmente aqui para chegar nesse ponto. É esforço, trabalho meu. E eu chego nesse ponto porque eu trabalhei muito e ganhei medalha de ouro. O que eu estou dizendo, irmãos, é que para entrar no reino, essa lógica não serve. Nenhum de nós entra no reino porque merece a medalha de ouro. A gente não merece a medalha de ouro, nem de lata, nem de prata, nem de latão, nem de nenhuma medalha, irmão. Nós não deveríamos ser medalhados nesse sentido quando falamos da nossa relação com Deus. A medalha de ouro nos é dada não pelo nosso esforço, não pelo nosso trabalho, mas pela obediência, pelo sacrifício, pela vida, pela morte, pela ressurreição do Senhor Jesus. E nós nos apropriamos dessa medalha pela fé. Paulo está defendendo isso, irmãos. Mas ele sabe que essa mensagem sofre ameaças no tempo dele. Haviam lá pessoas que diziam que não era bem assim a maneira certa de entender o Evangelho. Que o Evangelho não bastava, a cruz e o sacrifício de Cristo não bastava para que o pecador fosse aceito por Deus. Você veja como essas coisas não são novas. Elas são muito mais velhas do que a gente imagina. E aí essa gente apregoava que não era o bastante crer em Cristo para ser salvo. Deveria se acrescentar coisas para que alguém de fato fosse aceito diante de Deus. Então, nesse caso, o pecador tinha que ter Cristo e mais algumas coisas para ele ser aceito por Deus. E eles, portanto, estavam judaizando o Evangelho. Judaizando porque incorporavam a mensagem do Evangelho coisas da tradição, da religião, da fé judaica. Entre elas estão 3 principais: a circuncisão, a dieta judaica e a observação dos ritos judaicos. Para essa gente, não bastava crer em Cristo, era preciso também se transformar em judeu, para ser crente, para ser salvo, para ser resgatado da herança maldita do pecado. Se essa coisa vingasse, e ainda bem que não vingou, nós seríamos hoje judeus, irmãos. A fé cristã seria contaminada por essa visão que faria a gente entender que Cristo não bastaria para nos salvar. Paulo então está lutando contra essa versão falsa de evangelho. A carta de Gálatas é, portanto, ele mostrando claramente que a doutrina pregada por esses judaizantes, essa gente que ensinava essas coisas, não era evangelho coisa nenhuma. Era uma versão falsa de evangelho que não era evangelho coisa nenhuma. E essa gente culpava Paulo, culpava ele de impostor, culpava ele de um apóstolo de segunda categoria, culpava ele de não ter autoridade para ensinar as coisas que estava ensinando. Não só isso, diziam para Paulo que esse evangelho levaria as pessoas para o pecado. O evangelho da graça libertaria as pessoas para viver uma vida pecaminosa. E a lógica era a seguinte: se é pela graça, e se Deus salva a gente independente de nós mesmos, não importa o que a gente faça com a nossa vida. Paulo, você está incentivando o pecado com essa mensagem. Está dando munição para as pessoas viverem da maneira que quiserem, depois de terem abraçado a Cristo. Ele era acusado de coisas desse tipo. E o que a gente vê então na carta é Paulo defendendo a salvação por meio da fé, pela graça, sem as obras da lei.
E ele faz uma peregrinação que a gente já acompanhou. A peregrinação dele é primeiro escrever a carta para a Galácia, porque lá a igreja está sendo influenciada por esses judaizantes. Na carta, o tom que ele usa é um tom duro, firme. Ele é um pai que está muito chateado com o comportamento do seu filho e quer repreender, advertir, corrigir esse comportamento. E ele, portanto, primeiro começa dizendo que essa gente não está pregando evangelho. Essa gente está falando coisa que não tem nada a ver com o que eu ensinei. E se vier um anjo aqui ensinar diferente do que eu ensinei, chama o anjo de anátema, maldito. Se vier um outro apóstolo aqui ensinar o que eu não ensinei, bota esse apóstolo porta fora. Esse é o tom, irmão. É desagradável, mas é o tom de Paulo. Depois ele peregrina mostrando que ele é apóstolo sim. Que ele recebeu o evangelho dele por revelação divina. Que ele não aprendeu dos outros apóstolos. Que ele não é menos apóstolo do que os apóstolos de Jerusalém. Fala da conversão dele. Fala da maneira como Deus fez ele aprender o evangelho. Depois ele vai até Jerusalém. Faz uma visita aos apóstolos. Eles não acrescentam nada ao que ele já havia pregado e o que ele estava pregando. Pelo contrário, concordam com ele, dando a ele a destra da comunhão. Dando a ele o reconhecimento público de que de fato ele tem autoridade para pregar o evangelho para os gentios. Ao passo que aqueles de Jerusalém passam a pregar para os judeus. E para a coisa ficar ainda mais séria, Paulo leva essa defesa às últimas consequências. E confronta Pedro. Naquela hora em que ele está comendo ali com os judeus, ou melhor, com os gentios. E ele vê uma comitiva de judeus chegando, ele tenta fugir da situação, tentando mostrar que ele não devia se misturar com os gentios, que eles não deveriam ser aceitos na igreja como cristãos também. Ele dissimula, influencia Barnabé, cria um problema difícil para ser contornado, mas Paulo é firme. Repreende ele publicamente, diante de todos, e diz para Pedro: olha Pedro, essa sua atitude é hipocrisia, porque você é judeu e vive como gentio, e quer fazer os gentios viverem como judeus? Pera lá, Pedro, o que está acontecendo aqui? Você sabe tão bem quanto eu que o evangelho não leva essas coisas em consideração. Que o evangelho oferece salvação gratuita para todo pecador, independente da etnia, da posição geográfica, da história de vida. Que história é essa, Pedro? E Paulo então mais uma vez confronta o principal líder da igreja primitiva naquela época, mostrando para ele a inconsistência da sua atitude. É a partir, amados, desse pano de fundo que o texto prossegue, porque aí, depois de Paulo ter confrontado Pedro daquela situação, ele vai aproveitar a ocasião para dizer para a igreja da Galácia o que ele disse para Pedro depois do confronto, mas o que ele também tem para dizer à própria igreja. Não sei se você já passou por essa situação. Você está falando com alguém, mas a mensagem é para aquela pessoa e para outras pessoas que você quer também endereçar o que você está dizendo. Ele aproveita aquela ocasião, chama a atenção da igreja para aquele episódio, mas ele também aponta algumas coisas importantes a partir daquele momento para a igreja da Galácia. É o que ele vai fazer do verso 15 até o verso 21. Tem 3 coisas que ele faz aqui. Deixa eu primeiro apontá-las para os irmãos. A primeira delas é que ele vai mostrar nos versos 15 e 16 que os judeus já sabiam que a justificação era pela fé, independente das obras da lei. Esse é o primeiro ponto que ele vai defender. Os judeus já sabiam disso, sempre souberam. Nenhum judeu alimentava a ideia de que a salvação é pelas obras da lei. Segunda coisa que ele vai dizer: a justificação pela graça não incentiva o pecado, versos 17 e 18. Terceira coisa que ele vai dizer é que trazer a lei de volta é loucura e um contrassenso,
já que a união com Cristo faz com que o crente morra para a lei. Então vamos lá. Do verso então 18 até o verso 21, ele vai falar de que trazer a lei de volta é uma burrice sem tamanho, uma loucura e um contrassenso. Versos 17 e 18, ele vai defender o evangelho dizendo que o evangelho, a justificação pela graça, pela fé, não incentiva o pecado. Deixa eu dizer uma coisa, esses dois pontos eu vou pregar numa outra ocasião. Hoje eu quero ficar apenas com o argumento que está no verso 15 e no verso 16. No verso 15 e no verso 16, o apóstolo Paulo está dizendo em alto e bom som que os judeus já sabiam que a justificação era pela fé, independente das obras da lei. Ele aqui vai defender nesses dois versos a doutrina mais libertadora, mais central, o coração da mensagem do evangelho. Amado, eu queria dizer uma coisa aqui, para chamar a atenção de você para esses dois versos. Boa parte do problema da igreja atual tem a ver com o fato de que a igreja atual, especialmente no Brasil, ainda não entendeu essa doutrina plenamente. Eu posso exagerar, posso estar exagerando aqui, mas eu diria o seguinte: que muitos cristãos no Brasil ainda não entenderam a centralidade, a abrangência, a libertação que essa doutrina oferece para o pecador. E a minha pretensão é que, de fato, amados, a gente saia daqui essa noite entendendo a centralidade dessa doutrina para a nossa própria vida. Eu diria que é essa doutrina que abre a porta de entrada para o céu para a gente. Ela tem um efeito, irmãos, profundamente consolador para a nossa vida. Sabe que agora, quando eu visitei a irmã Vanusa, eu percebi claramente como a gente precisa disso nessas horas. Como a gente fica se culpando daquilo que não é motivo de culpa. Como a gente fica procurando maneiras de nos atacarmos a nós mesmos. Quando o evangelho faz exatamente o contrário. Nos liberta de nós mesmos, das nossas culpas, dos nossos medos, dos nossos temores, e nos dá essa plena percepção de que Deus nos aceita em Cristo, pela fé, independente das nossas obras. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender essa doutrina e a colocá-la no centro da nossa própria vida, da nossa própria igreja. Vamos então olhar como é que Paulo constrói o argumento? Veja aí os versos 15 e 16. Vamos lê-lo de novo. É dito assim: nós judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Então vamos lá, esses dois versos são o centro da carta aos Gálatas. São os dois versos mais importantes da carta aos Gálatas. Não tem essa história da gente procurar os versículos chaves do livro? Não tem? Então estão aqui esses dois versos. 15 e 16 do capítulo 2. E se você puder depois grafar esses dois versos, faça isso. Porque aqui a gente tem a doutrina da justificação pela fé apresentada de maneira muito clara, em cores muito contrastantes e de maneira muito direta para a gente. O argumento de Paulo, aqui nesses dois versos, é que os judeus sempre souberam disso. E numa primeira leitura fica meio confuso o que ele está dizendo, mas o verso 15 deixa isso claro para a gente. Diz assim: nós quem está aqui, o nós aqui?
Não é eu e você não, tá? O nós aqui é Paulo, Pedro, os judeus. Nós judeus por natureza, e aqui tem a ver com a ideia de que eles têm pais judeus, nasceram numa família judaica, foram circuncidados, nós somos judeus. E nós aqui, irmão, eu não estou fazendo um exercício esquizofrênico, não. Nós, o Paulo lá e o Pedro, tá? Eles são judeus e eles sabem por natureza que são judeus. Nenhum de nós é judeu. Aqui nenhum judeu. Há algum judeu entre nós, irmãos? Levante a mão. Não há judeus. Embora eles sejam muito bem-vindos aqui também. Os judeus aqui, representados por Paulo, por natureza. E ele diz assim, ó, nós que somos judeus e não pecadores dentre os gentios. Ele faz um contraste, né? Os gentios, e quem é gentio? Quem não é judeu. Não confunda, não é gentalha, é gentio. Sabe que eu trabalho num lugar que tem um sujeito que se chama gentil. É curioso o nome, né? E ele é meio rude, embora seja gentil. O fato é que ele está falando assim, olha, nós somos judeus e não somos pecadores como os gentios. Aqui, ele está usando uma expressão que os judeus conheciam bem. Os judeus tratavam os gentios como gente de segunda categoria, como pecador. Como diz lá o Chaves e o Kiko, né? Gentalha. Você lembra que judeu não sentava para comer com gentio. Lembra que judeu não visitava a cidade gentílica. Lembra que judeu não saudava os gentios quando eles a encontravam na rua. Havia uma separação drástica entre esses dois povos. E ele está dizendo, nós somos, por natureza, judeus, e não somos como gentios. Entretanto, veja o que ele diz no verso 16. Primeiro, a gente sempre soube, sabendo contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Os gentios sabem disso, mas os judeus também sempre souberam. Mas pastor, o senhor está dizendo para mim que Abraão, Davi, Isaac, Jacó, sabiam que eles não eram justificados pelas obras da lei? Sabiam. Os judeus sempre souberam disso. Eles sempre entenderam. E quem entendeu da maneira errada é que acabou acreditando que a lei era meio de salvação. Mas a lei nunca foi dada por Deus aos judeus para que eles tivessem a pretensão de imaginar que seriam salvos pela observância da lei. Eu estou pensando aqui na lei, irmãos, resumida nos 10 mandamentos, né? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, enfim, não cobiçarás, a lei como a gente conhece. A lei nunca foi dada para o povo judeu como meio para salvação. O judeu sempre entendeu que ele era incapaz e incompetente para observar a lei. Que ele jamais seria aceito por Deus porque cumpriu os 10 mandamentos. Os judeus sempre souberam disso, diz o apóstolo. Os judeus que se aproximaram da lei de maneira diferente estavam se enganando, como está fazendo os judaizantes do tempo dele. Mas a nossa história como povo sempre nos garantiu a compreensão disso. E aqui eu queria apontar algumas coisas importantes. Com essa frase, Paulo está dizendo assim, olha, primeiro, os judeus do Velho Testamento que foram salvos, não foram salvos porque observaram a lei. Eu vejo às vezes algumas pessoas dizendo assim, o pessoal do Velho Testamento era salvo porque observava a lei, porque cumpria a lei. Quem foi que falou isso para você, irmão? Mentira, engano, bobagem. Ninguém é justificado diante de Deus por obras da lei. Eu posso ampliar esse conceito. Ninguém é justificado diante de Deus por boas obras, por obediência,
por religiosidade, por dar dízimo, por vir ao culto público, por se comportar como cristão, por viver uma vida religiosa isenta. Ninguém é salvo dessa maneira, porque ninguém é capaz de cumprir plenamente as exigências de Deus para nós. Você entende isso, irmão? Entende? Você entende que não é o seu esforço em tentar cumprir o que Deus estabeleceu que salva você? Vamos dar alguns exemplos, irmãos, disso. Exemplos que nos ajudem a perceber a verdade disso. Pensa em Davi. Davi é nosso irmão. Irmão, que viveu no Velho Testamento. Ele foi salvo por ter observado a lei? Óbvio que não. Ele escreveu um monte de salmos. Salmo 32, Salmo 51. Em que ele diz o tempo todo: Senhor, são as tuas misericórdias que me salvam. Ele chega a dizer num texto: a tua graça é melhor do que a própria vida. Davi, que adulterou, que pecou, que caiu, que escreveu o Salmo 51 sobre arrependimento, e que deixa claro para Deus que Deus, se for justo com ele, tem que lançá-lo no abismo, mas que pela graça dele é que ele é trazido de volta. Não nos enganemos. O Velho Testamento está repleto de irmãos nossos que entenderam plenamente que não é pelas obras da lei. Paulo cita inclusive nesses dois versos Salmo 143, verso de número 2. E nesse salmo, a expressão que aparece lá é exatamente essa ideia que já estava presente no Velho Testamento. Salmo 143, verso 2. Olha o que é dito lá. É dito assim: porque à vista do Senhor não há justo nenhum vivente. Porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Isso está no Velho Testamento. É a prova de que o judeu sempre soube que não é pelas obras da lei. Não há espaço para a ideia de que os homens são aceitos por Deus, mesmo no Velho Testamento, por aquilo que eles fazem. A própria lei, irmãos, previa e ensinava isso o tempo todo. Você lembra que na lei havia sacrifícios de animais e sangue era derramado, não era? Não era? Por que era necessário fazer isso na lei? Por quê? Para lembrar ao povo de Deus do Velho Testamento que viria um cordeiro que derramaria o seu sangue, e o sangue do cordeiro imolado de Deus é que perdoaria, traria redenção, traria justificação, traria perdão de pecados ao seu povo. Mesmo a lei apontava o tempo todo para Jesus, como aquele que compraria, como comprou, o perdão, a redenção e a salvação do seu povo. Então, primeiro, Paulo está dizendo assim: olha, nós já sabíamos disso. Nós sempre soubemos que não é pela lei. Então, se não é pela lei, é por onde, irmãos? Por onde? Veja aí o verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei, ninguém será justificado. Ele até repete o argumento no final, né? Porque ele vê que é necessário lembrar. Mas os judeus não só sabiam que a lei e a observância dela era incapaz, incompetente para justificar o pecador, para ser aceito por Deus o pecador. O Velho Testamento e o judeu também sempre souberam
que a justificação só vem mediante a fé em quem? Em Cristo. Pastor, isso também está no Velho Testamento? Também está no Velho Testamento. Os judeus sempre souberam que não é pela lei, mas é pela graça oferecida em Cristo. Não é pela observância e obediência da lei, mas é pela observância e obediência que Cristo fez em prol dos pecadores. Não é pelo sangue dos animais, mas é pelo sangue do Cordeiro, que foi entregue pelos pecadores que creem em Jesus. Isso também aparece no Velho Testamento. Deixa eu dar só um exemplo para a gente poder entender o argumento de Paulo aqui, porque eles também já sabiam que o homem é justificado pela fé diante de Deus. Você lembra de Abraão? Você conhece esse sujeito na Bíblia? Conhece. Abraão é o pai de quem, irmãos? Da fé. Que coisa surpreendente, né? Naquela ocasião em que Deus fala para ele que ele terá uma descendência que será incontável, como as estrelas do céu, como a areia do mar. O texto diz lá que ele creu e isso foi-lhe imputado por justiça. O que tornou ele aceitável a Deus foi a fé dele. A fé dele em Cristo. Não foi a observância das obras, a observância da lei, não foi a obediência dele, não foi a fé. Porque o texto diz que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. É claro que tem uma questão que diferencia os santos do Velho Testamento dos santos do Novo. É que eles olhavam para o Cordeiro que estava prometido. E nós olhamos para o Cordeiro que já veio. Eles olhavam para Cristo ainda através das imagens apresentadas no contexto do Velho Testamento. Nós já olhamos para ele como Cordeiro que já foi morto, imolado, sacrificado na cruz do Calvário em prol do pecador. O ponto aqui é que a conexão que existe entre nós e eles é que a nossa salvação e a salvação deles não é mediante a lei, não é por observar a lei, mas é pela fé em Cristo Jesus. E aí, Paulo fala da sua experiência. Eu também tenho crido nisso, porque a minha justificação veio pela fé em Cristo e não por obras da lei. E ele completa, porque por obras da lei ninguém é justificado. Eu penso, amados, que a gente tem aqui a doutrina mais importante do Evangelho. Ela é o âmago de tudo que a gente prega, ensina, crê e espera para o nosso futuro. Nossa dependência, nossa salvação, nossa vida eterna e nossa aceitação diante de Deus não repousam em absolutamente nada que possamos oferecer a Deus. A fé em Cristo não é uma fé que nos torna merecedores de nenhuma coisa da parte de Deus, mas é uma fé que se apropria do que Ele oferece no Evangelho, sabedores de que a gente não tem nada para oferecer em troca para Deus. A doutrina da justificação pela fé somente assegura-nos que Ele pagou plenamente com a sua morte, vida e ressurreição o preço do nosso pecado, e pela fé, apenas pela fé nele, é que nós estamos salvos. Deus não exige nada. Porque se Ele exigisse qualquer coisa, nós não teríamos condições de corresponder. Deus não cobra nada. Porque se Ele cobrasse qualquer coisa, nós não seríamos capazes de pagar. Não são as nossas obras, não é o nosso esforço, não é o nosso mérito. Tudo isso só contamina o Evangelho. O Evangelho simples e puro diz que
A salvação é pela graça, por meio da fé em Cristo. E nada disso vem de nós. É tudo dado por Ele para a gente. Eu ouvi um pastor dizendo que uma igreja dessas neopentecostais estava anunciando que eles fariam a noite da justificação pela fé. E aí ele falou, rapaz, olha, eles estão agora falando da justificação pela fé. Eles estão ensinando o que o Evangelho ensina. E ele foi lá ver como é que era o negócio da justificação pela fé na tal igreja. E descobriu que no dado dia, haveriam 300 juízes, vestidos de branco, com martelo na mão, e eles decretariam, com a batida do martelo, a justificação, a aceitação e a bênção dos pecadores. Você vê que o pessoal mistura tudo mesmo, né? Faz um balaio de gato que é uma loucura. Tem nada a ver com isso, irmão. Não tem martelo, não tem obra, não tem corrente, não tem nada que a gente precise fazer. É tudo pela fé, que repousa na suficiência da obra do Senhor Jesus. Como é que a gente aplica isso à nossa vida? Eu vou fazer só uma aplicação. Uma única aplicação. Essa doutrina, irmãos, nos ajuda a nos mantermos com o coração e a mente seguros em Deus. Especialmente quando nós caímos em pecado. E eu sei que você vai cair em pecado mais cedo ou mais tarde. E eu não preciso ser profeta para saber isso, irmão. Quando a angústia bate no coração, o medo, o temor, as dúvidas e incertezas. Quando a gente tem um parente nosso enfermo. Quando a gente está atravessando por uma situação em que tudo parece ter saído de lugar e o mundo todo à nossa volta foi bagunçado. E a nossa vida parece estar de ponta cabeça. Nessa hora, o que a gente precisa saber, irmão, é que Deus nos aceita em Cristo, independente de nós mesmos, independente do que a gente possa fazer, independente do que a gente tem para oferecer para Ele. Ele nos ama, não por nada que nós tenhamos feito para recebermos esse amor. Ele nos salva, Ele nos protege, Ele promove o nosso bem, não por nada que tenhamos feito, mas por tudo que o Filho dele fez em nosso lugar. Mas pastor, isso não pode provocar uma espécie de descompromisso, uma espécie de frouxidão na vida do crente? Não, irmão, pelo contrário. Crente que é crente de verdade, crente assim, crente, cristão, salvo pela fé, justificado pela fé, quando peca, sente vergonha, cora de vergonha, porque se dá conta do quanto esse Deus nos ama, e ainda assim, de vez em quando desprezamos. A justificação pela fé dá para a gente a certeza de mesmo quando a gente cai, a gente continua sendo filho dele. Essa é uma lógica muito boa. Eu tenho filhos, se eles fizerem coisas erradas, não deixam de ser meus filhos por causa disso. Continuam sendo meus filhos. E eu continuo amando-os. Pensa nisso, irmão, você é filho. E a filiação não vai se quebrar, não vai se romper. Mesmo nesses momentos em que você parece se comportar como se não fosse. Ele continua te amando. Porque Ele te aceitou pela fé. Ele não te aceitou por aquilo que você fez para Ele te aceitar. Pelo contrário, Ele providenciou tudo para tornar você filho dele. E amado, se as coisas são assim como de fato são, essa é uma doutrina que me liberta, irmão. Me liberta para me lançar nesse amor sem reservas, sem medo, sem temores. Como tem
tem gente que se relaciona com Deus, parecendo que esse Deus está contando as horas para dar uma bolachada. Parece que a comunhão com esse Deus é uma comunhão estabelecida por decreto, por obrigação, por temor, por medo. Não, irmão. Não. Se lance nesse amor, sem medo, sem temor, sem dúvida. Porque se ele justificou você pela fé, ele não poupou o seu próprio filho. E ele dará certamente todas as coisas necessárias para o teu bem-estar. Então, amado, primeiro, essa é uma doutrina que me faz entender que Deus me ama, porque a minha fé repousa no seu Filho. E aqui, permita-me dizer isso, tá certeza, irmãos, daquilo que Paulo vai dizer em Romanos 8. Eu estou certo de que nada e nem ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amado, é assim que você entende a sua relação com Deus? Ou você ainda continua alimentando uma visão de que Deus aceita você pelo que você faz, pela sua observância da lei, pela sua religiosidade? A gente tende a caminhar a vida cristã e começar a se deixar envaidecer, enganar por essa versão falsa de evangelho. Amado, ninguém é justificado por obras da lei, e a gente só é justificado pela fé em Cristo. Por isso eu chamo a você a descansar nisso, irmão. Descansa. Deixa Deus cuidar de você. Lembra que você é filho dele. E se você ainda não é, essa é uma noite para você ser chamado a considerar isso. Você pode sair daqui salvo, justificado pela fé em Jesus. Essa é uma noite que você pode crer nele e por causa, como resultado da graça que ele oferece no seu Filho, ter a sua vida salva, justificada e aceita diante de Deus. Mas pastor, eu fiz tanta coisa feia na minha vida. Não me interessa, irmão. Não me interessa. O sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo e qualquer pecador. Basta que ele se lance, creia, confie no Senhor Jesus e em Cristo. A justificação e perdão para todo e qualquer pecador. Amém, irmãos? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.